Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Ah, Na última aula, nós falamos sobre algumas propriedades de algoritmos, que era robustez, eficiência, coisas relacionadas às propriedades que os algoritmos precisam ter para que a gente faça a otimização dentro do curso, né? Os processos de otimização e convergência que a gente precisa. Nós falamos sobre robustez, estabilidade, eficiência e os recursos. Também definimos o que é uma iteração. Tá? Só para relembrar, a iteração é um ciclo de um determinado algoritmo que tem uma quantidade finita, tá, de vezes em que esse ciclo é repetido. E hoje nós vamos definir o que é a convergência de um algoritmo, tá? Que é um termo um pouco diferente do que é empregado na matemática, né? A convergência mesmo de funções ou de séries. Para isso, nós vamos relembrar dois métodos de criar ou implementar algoritmos iterativos, tá? Um é usando o for, que é uma função onde eu defino uma sequência onde uma determinada variável vai assumir valores, e o for, ele é um método de você construir um algoritmo iterativo já tendo um número determinado de iterações, tá? Você já determina a quantidade de iterações que vai ter teu algoritmo. Já o while, ele é um tipo de looping onde ele precisa satisfazer uma condição de parada para que o algoritmo pare as iterações, tá? Então, a diferença básica entre o for e o while é que o for, a quantidade de iterações é fixada no início do algoritmo, e o while não. O número de iterações depende da condição de parada que é colocada ali dentro do while, tá? Nós podemos também usar a função repeat no lugar do while, tá? Para executar essa tarefa. E em relação ao for, o while ele vai ser muito mais útil para nós, porque ele é uma função muito mais flexível quanto ao número de iterações, tá? A gente pode aumentar o número de iterações ou diminuir dentro do próprio algoritmo, ali no meio das iterações, sem mudar a estrutura do código, coisa que seria necessário dentro do for, tá? E também a gente pode usar funções para controlar as iterações dentro do for, como fazer o skip, que é, que é você pular uma iteração, tá? Ou você suspender o processo iterativo, dependendo de, por exemplo, o algoritmo está consumindo muito recurso computacional, então você faz ali um stop, né? Que nós usamos a função break para fazer isso. E também podemos colocar mais de um controlador ali de condição de parada, usando as funções do tipo if-else. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, while igual a true, tá? Então ele vai executar enquanto isso daqui for verdade. Eu estou gerando aqui uma uniforme 01. Se ela for menor do que 0.5, eu dou um skip, que é eu pulo a iteração, tá? Então não vou contar essa interação. Aí, se não, x, que é o meu vetor declarado aqui no início, vai receber u,
e eu vou contar a iteração, tá? E quando o número de iterações for igual a 10, eu paro. Então, esse algoritmo ele está fazendo, salvando os 10 primeiros números de uma uniforme, tal que sejam maiores ou iguais a 0,5, reunindo aí uma quantidade de 10 elementos para colocar nesse vetor, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, na saída do print do vetor x. Só tenho valores acima, maiores ou iguais a 0,5, ok? Então, entendem que a estrutura do que está aqui dentro, ela não tem um número fixo de iterações. Eu quero 10 números, mas eu não sei quantas vezes eu vou ter que gerar uma uniforme para obter esses 10 números maiores ou iguais que 5. Então, essa estrutura do while, ela não tem um número prefixado da quantidade de iterações necessárias, tá? Coisa que seria complicado de você fazer esse algoritmo no for, tá? Então, convergência de algoritmo vai ser um termo que nós vamos usar, tá? É diferente do termo de convergência que a gente está acostumado em probabilidade, em matemática, tá? Com convergência de sequências, convergências de funções, convergências de variáveis aleatórias e tudo mais, tá? Essa convergência do algoritmo é um termo onde vamos nos referir a uma condição onde o processo que o algoritmo vai executar, ele não tem mais uma mudança nos valores que estão sendo gerados. E aí a gente diz que aquele algoritmo ele convergiu, porque tudo que ele fizer após isso vai gerar os mesmos valores, tá? Então, por exemplo, eu estou pegando uma função exponencial aqui, exponencial de x, que ela é aproximada por essa função, tá? Até um n aqui, onde n é o nosso número de iterações. Então, aqui eu estou com uma iteração e a função ela tem esse valor. Tá? Eu estou colocando aqui uma soma acumulada desse valor exponencial aproximado aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, em 100, 155 iterações. Vocês começam a ver que, de acordo com o número de iterações vai aumentando, ela vai assumindo um determinado valor e a partir, por exemplo, aqui já da oitava iteração, esse número, nem da oitava, eu não sei, porque aqui eu não coloquei o... Não, tá sim, tá. Isso tá certo. Aqui é perto da sexta ou sétima iteração, esses números já não mudam tanto. Então, se eu colocar aqui para 300, vocês vão ver que ele já atinge esse ponto, que é um valor aqui de 2,7, é o número da exponencial mesmo, 2,718, e aí ele fica gerando os valores, eles continuam aqui nessa linha vermelha, independente do tamanho de iterações que eu queira. Vou colocar aqui 1000, ele permanece, ó. Ele continua com esse mesmo valor do meu algoritmo, da minha função. Então, o que está acontecendo aqui é isso daqui, ó. A partir da quinta iteração, ou sexta iteração, ou até mesmo acho que da oitava, mais correto, que ele recebe esse valor, fica aqui no valor vermelho, ela já converge, tá? Então, depois da oitava iteração, os números que vão sendo gerados pelo algoritmo não mudam. E aí a gente diz que esse algoritmo convergiu, tá?
Só colocar um outro número diferente para exponencial, para a gente ver a convergência. Ó. Nesse daqui, da exponencial de 10, ele já leva um pouco mais de iterações para convergir. Pronto, aqui pela 24ª iteração, aí sim a função converge e o algoritmo ele para de produzir valores diferentes. Então, nós dizemos que aqui é quando o algoritmo convergiu. Então, não tem mais necessidade de eu ficar indo com isso até uma quantidade muito grande, tá? Como essas funções aqui matemáticas, elas são obtidas através de limites, na verdade, a exponencial de x, ela aqui é o limite de n tendendo para o infinito dessa soma, tá? Mas os valores que nós vamos obtendo dessas somas consecutivas aqui, desse xi sobre i fatorial, elas vão numericamente convergir e gerar valores onde não vai mais haver uma mudança tão significativa assim nos valores que estão sendo gerados. Tá? E aí é o que a gente chama de critério de parada ou de convergência. Se a diferença entre um valor atual e o valor da iteração passada for menor do que um epsilon, a gente para o algoritmo. E aí nós temos as condições de parada. Tá? As condições de parada são, ou convergência, são essas que eu estava falando para vocês agora há pouco. Eu vou representar aqui por delta, que é a medida de diferença entre x numa iteração k e x na iteração k mais 1. Então, eu tenho aqui a diferença do valor atual, que é x k mais 1, e o valor da iteração passada, que é xk. A diferença modular dele vai ser o valor de delta. Existe uma outra opção, que é isso daqui é chamada de distância absoluta. Nós temos a distância relativa, que é essa diferença modular sobre o módulo da iteração passada, do valor de x na iteração passada, que é denominada distância relativa. Tá? Então, eu tenho esses dois deltas que eles vão nos ajudar a construir o critério de parada, né, ou o critério de convergência. Então, nós temos basicamente duas formas para encerrar um algoritmo. Quando o critério de convergência é atingido, tá? Quando esse valor aqui, um desses deltas é menor do que zero, menor do que um epsilon, desculpa, tá? Onde epsilon é um número pequeno, ou quando o número de iterações do algoritmo passa a ser muito grande, ou o tempo de processamento. Então, o algoritmo está demorando muito, passou mais de um dia de processamento, então a gente pode dizer que ele não está mais produzindo, ou não está conseguindo atingir o seu valor ótimo. Tá? Então, no caso, na matemática, a gente aprende o termo convergência e divergência, tá? Então, no caso 1 aqui, seria o caso da convergência que a gente está acostumado lá. Agora, o segundo, que é quando o critério de convergência não é atingido, então a gente seria análogo à divergência lá em limites, tá? Então, a gente diz que o algoritmo parou, né? Ele atendeu um critério de parada, que no caso aqui é o número de iterações muito grande, tá? O tempo de processamento. E aí a gente diz que o problema divergiu,
tá? Porque você não conseguiu atender o critério de convergência antes de consumir todo o recurso computacional, tá? Então, esses são os testes que nós fazemos. Ou a distância absoluta é menor do que um epsilon, ou aquela distância relativa é menor do que um epsilon, tá? Caso essas sequências sejam de alguma função, por exemplo, a diferença entre a função de verossimilhança na iteração k mais 1 e a diferença da função de verossimilhança na iteração k. Se a diferença dessas funções de verossimilhança a diferença for menor do que um epsilon, então a gente diz que o algoritmo convergiu. Se não, ele divergiu, ok? Podemos ainda empregar uma segunda isso aqui é o caso onde temos algoritmos para obtenção de raízes de funções, tá? Se eu quero obter a raiz da função f, então quando o módulo de f na iteração k mais 1, para esse valor de x na iteração k mais 1, for menor do que um epsilon, então a gente considera esse x k mais 1 como sendo a raiz dessa função, tá? Não quer dizer que a função chegou, tem funções que você pode não conseguir chegar à raiz exata dela, né? Onde essa função é igual a zero. Mas você pode chegar num ponto aproximado. Então, é o que a gente vai utilizar, tá? Se nós chegarmos num ponto, não precisa ser zero, mas um ponto muito pequeno, próximo de zero, então a gente usa isso como critério de parada. Aqui é um exemplo da função repeat, usando esse tipo, como implementar um critério de convergência. Tá? Na verdade, isso é usando o for. Estou usando o for numa sequência, blá, 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 e eu estou implementando aqui um critério de parada. Agora, usando a função while, eu tenho aqui. Eu vou definir os objetos que vão ser necessários, eu vou definir os valores iniciais, e eu vou definir um valor de n que seja algo grande, para representar o número máximo de iterações que eu quero. Eu tenho um contador que vai contar o número de interações, até que ele vai funcionar como sendo, se o número de iterações ultrapassar esse n, então eu digo que o algoritmo divergiu. Tá? Então, aqui no while eu tenho a minha condição, que vai ser igual a verdadeiro, tá? E, é claro, as expressões, né, toda a parte do algoritmo que vai ser necessária para eu construir. E aqui eu estou colocando, se o valor de x que é usado aqui para obter, que é o valor da sequência que eu quero otimizar, se o valor da iteração atual, que é k mais 1, menos a iteração passada, k, for menor do que um epsilon, então a gente para o algoritmo e nós dizemos que o algoritmo convergiu. Se o conte, que é o número de iterações, né, que vai contar o número de iterações, for maior do que o n que nós fixamos aqui no início, então eu vou parar, ele vai ser usado como critério de parada. E nesse caso nós vamos dizer que o algoritmo não convergiu, ou seja, ele divergiu. Tá? Mas essa convergência e divergência de algoritmo não tem nada a ver com convergência de funções, nem das sequências que nós estamos criando aqui, tá?
Nesse algoritmo, a gente tem uma sequência aqui de xn, que é 1 menos n sobre n ao quadrado. E aqui eu estou colocando o valor de epsilon, que vai definir quando dois valores eles são muito próximos. Aqui eu tenho meu contador, que é 1, e aqui eu tenho o primeiro valor da minha sequência, o valor inicial. Então, é quando ele é igual a 1. Tá? Então, aqui eu estou usando o for, e aí, como eu não sei quando essa coisa vai convergir, então eu ponho um número de parada aqui grande, tá? No caso, eu estou colocando 10 elevado a sexta. Esse tipo de abordagem aqui, usando o for, onde você coloca um número bem grande de iterações, é algo muito comum quando você estiver trabalhando na parte inferencial, né? Parte de inferência computacional mesmo, tá? Quando a gente estiver trabalhando lá com os algoritmos de Monte Carlo e tudo mais, ou até mesmo quando você está trabalhando com estimação de taxa de erro de métodos de machine learning, por exemplo, e você está estimando a taxa de sucesso daqueles métodos, em geral você coloca um número de iterações muito grande, que é para a gente ter ali a ideia de que eu estou tendo uma amostra significativa, né, do meu experimento, e a partir desse tamanho grande a gente faz as nossas inferências. Tá? Então, esse tipo de estrutura de algoritmo é muito grande. Desculpa, essa estrutura de algoritmo é muito frequente, tá? Para realizarmos trabalhos de inferência. Então, aqui vocês têm a versão usando o for desse exemplo 1, e usando o while, né? O while fica sempre menor, fica mais fácil de trabalhar. Só um instante, pessoal. Então, aqui, vamos ver como é que fica esse algoritmo. Aqui, com uma iteração, vou colocar para 15 interações. E esses são os valores da sequência que estão sendo gerados, tá? Vou ver aqui na iteração 70 ainda não convergiu. Ainda não convergiu. Bom, essa função, ela vai tender a zero, tá? O limite disso daqui, quando n tende para infinito, é zero. Mas vocês veem que ele quase não toca aqui em zero, tá? Então, a gente já pode considerar, por exemplo, aqui, ó, que no 80, a partir da iteração 80, eu já tenho que esse valor é muito próximo de zero. É só vocês olharem aqui para a escala, e já está em 0,05. 0,05 isso. Então, essa diferença entre o meu alvo, que é o zero, e o valor da iteração já é muito pequeno. E também o valor da iteração atual menos o valor da iteração passada em módulo também já é um valor muito pequeno. Então, vocês vão vendo aqui que, com o passar da quantidade de iterações, essa diferença da essa diferença absoluta, ela já vai ficando cada vez menor, né? Então, definindo um determinado epsilon, esse algoritmo ele já pode parar, tá? Outro exemplo, eu tenho essa outra sequência de xn, onde é o cosseno de n
multiplicando aqui π sobre 2, tá? Então, aqui, implementando essa função, esse algoritmo no while, eu tenho aqui o meu epsilon, tá? Que é 10 a menos 6. O meu contador, esse é o contador? Não, CC é o critério de parada, tá? Que é aqui, ó, é o absoluto, que é a diferença modular entre a sequência. Isso aqui está até errado, né? Porque tinha que colocar esses dois valores mudando. Ah, não, tá certo. É porque o S2 é sempre o, o, o valor da sequência e o SN1 é o valor da sequência no, no estágio, na iteração anterior, tá? Isso daqui é um exemplo interessante de você não ficar guardando muitos valores, tá? O que eu estou fazendo aqui é usando um vetor de tamanho 2, onde a segunda posição é o valor da iteração atual e o primeiro valor é o valor da iteração passada, tá? E aí eu tenho um vetor de tamanho 2 em que ele vai guardando esses valores para eu verificar o critério de convergência. Esse é, esse é, esse é uma metodologia interessante para você não acumular memória, tá? Se eu colocasse um vetor para receber cada um desses valores para cada INE aqui dessa função, dessa sequência, eu estaria acumulando bastante memória, tá? Aqui não, eu não estou. Nesse caso aqui, o algoritmo divergiu, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, o que acontece é exatamente isso, né? Essa função tem essa característica senoidal, né? Então acaba que o, a diferença entre o valor atual, que é um valor aqui em cima, com o valor anterior, que é aqui embaixo, ele acaba sempre sendo maior do que epsilon, tá? Então nunca você vai obter um número, uma diferença absoluta ou relativa desses valores gerados de tal forma que atenda ao critério de convergência. Então, nesse caso, o algoritmo ele vai divergir. Então, quando ele atingir o número máximo de iterações, ele vai parar, porque o experimento a qual ele estava proposto, né, que era verificar o limite disso daqui quando n tende para o infinito, não vai ser possível obter, porque essa sequência, né, matematicamente, ela está divergindo. Aqui eu já tenho outro exemplo que vocês podem ver depois. Tá. Agora vamos falar sobre uma outra coisa que é a taxa de convergência. Tá? Então eu tenho uma sequência de valores xk que converge para x. Tá? A gente sabe que esse valor converge para um determinado x. Como, por exemplo, uma função que, que eu esteja procurando a raiz. A gente sabe que a função tem raiz, então a gente espera que essa sequência convirja para o valor da raiz da função, o valor né, que faz a função ser zero. Então, a taxa de convergência ela é definida como o limite de k tendendo para infinito, né, que é o número de iterações, da diferença absoluta entre o xk mais 1 e o valor da qual ele tem que convergir, e dividido pela diferença absoluta entre o valor anterior
e o valor da qual eles devem convergir. Então, já isso daqui é uma distância entre o valor que eu tenho e o valor que eu quero convergir. E esse valor aqui é o valor anterior que eu tinha e o valor que ele deve convergir. A diferença dessas coisas, quer dizer, a divisão dessas diferenças vai me dar uma taxa do se esse valor aqui está se aproximando mais de x nessa iteração ou não, tá? Então, se isso daqui for menor do que 1, então a gente sabe que a cada vez mais que o K cresce, tende para o infinito, eu sei que isso daqui está cada vez mais próximo do ponto de convergência, que é x. Agora, se essa divisão aqui for maior do que 1, então eu estou cada vez mais me afastando do ponto de convergência, tá? O ideal é que essa taxa esteja entre 0 e 1, né? Porque, como eu comentei, se ela está entre 0 e 1, então eu estou chegando cada vez mais perto do meu ponto de convergência. E aí nós dizemos que essa sequência ela é linearmente convergente, tá? Se a taxa for 0, então ela é superlinearmente convergente. Então eu tenho essa sequência aqui, que é um seno de n sobre n. Então, essa linha laranja aqui representa o ponto de convergência. Aqui eu tenho o meu primeiro valor, né, da sequência, e aqui eu tenho o segundo valor. Na verdade, desculpa, o ponto vermelho é que é o ponto de convergência. Só uma perguntinha, pessoal. Vocês estão ouvindo música de fundo? Não, professor. Ainda bem. Negativo. É porque é que o meu vizinho tá ouvindo funk, aí eu tava com medo disso ficar gravado e aparecer no vídeo. Tem problema não, deixa ele tocar o funk pesadão dele lá. Não, o problema é que quando eu colocar no YouTube pode dar problema, né, de Ah, verdade. Direitos direitos autorais. autorais. Então tá. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, não é o valor da sequência, e sim a taxa de convergência dessa sequência, tá? Então, vou colocar aqui um número razoável, dos quase 199. Como isso daqui é uma função senoide, então é claro que eu vou ter aquelas diferenças absolutas, elas vão ser grandes, tá? Então, aqui a gente observa, deu mais de 80 a taxa de convergência. Então, como essa sequência ela é um senoide, então era esperado a gente obter isso daqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a taxa de convergência ela é maior do que 1 em muitos pontos. Em alguns pontos ela até fica próximo de 0 aqui, tá? Mas ela não está tendendo a 0. Então, ela essa sequência ela não converge linearmente, não tem uma taxa de convergência linear. Já a função, a sequência aqui para exponencial,
Ó, então, aqui eu já tenho a taxa, né, de convergência. Ela começa aqui menor do que 1, depois ela fica maior do que 1. Vamos ver se aumentando o número de iterações ela acaba convergindo para zero. Não, tá? O que aconteceu? Na verdade, ela convergiu para 1, tá? Então, o que acontece? Quando ela converge para 1, significa que o valor, tá vendo aqui, a partir da 20ª iteração, aqui ela converge para 1. O que acontece quando ela converge para 1? Significa que a diferença entre o atual, o valor da sequência atual e o anterior não são valores muito diferentes. Então, essa diferença ela vai ser igual a 1, tá? Ou seja, esse valor, essa diferença absoluta, está igual a esse valor, essa outra diferença absoluta. Então, a gente tem esse outro caso também, né? Ou ela diverge totalmente, como foi esse primeiro caso, ou ela é uma a taxa ela converge para 1, mas convergir para 1 significa que o algoritmo ele está gerando valores semelhantes, tá? Valores quase iguais. E os dois casos são de divergência, tá? Só que aqui eu estou calculando a taxa de convergência para cada um deles. Tá, eu ainda não vou entrar aqui no método de Aitken, não, tá? Vou pular isso daqui. Na próxima aula a gente fala sobre o método de Aitken com mais calma, até vocês terem todos esses conceitos bem formados. Então, vamos aqui analisar algumas convergências, tá? Então, eu tenho essa sequência, vou colocar aqui umas 100 interações, quase 100 interações. O que está acontecendo aqui é o valor entre a diferença do que isso daqui é a diferença entre o que eu estou calculando, a minha sequência, tá? Para o determinado valor de n, e o valor de fato dessa exponencial, tá? O verdadeiro valor. Então, o que eu tenho aqui é essa diferença. Então, quando ela convergir para zero, então eu estou tendo esse primeiro caso aqui da minha outra convergência, do outro tipo de convergência, que ao invés de eu comparar o valor que eu obtive da minha sequência com o valor anterior, eu comparo com o valor que eu sei que ele deve atingir, tá? Na convergência. Então, isso daqui é chamado de erro absoluto, que é o erro, é a diferença entre o valor da sequência, né, e o valor para onde ela converge. Então, tem uma sequência aqui de x, k tendendo a x, ou seja, a convergência dessa função é x. Então, a diferença entre x e xk mais 1, tá, uma diferença modular, é chamado de erro absoluto. E a diferença modular entre x e o valor de x na késima primeira iteração, dividido pelo valor de x na késima primeira iteração, é chamado de erro relativo. Tá? E é através desse erro absoluto e erro relativo que nós avaliamos a qualidade de convergência de um algoritmo. Tá? E aqui, nesse caso, eu estou avaliando o erro absoluto. Então, quando esse erro absoluto ele for tender aqui para zero, então significa que o meu algoritmo ele tá convergindo bem, tá? Então coloquei aqui, ó, já próximo de 500 ele já começa a chegar muito próximo de zero, tá? Vou colocar aqui o número máximo que é 1000 para a gente ver o resultado.
Isso daí é um belo exemplo de critério de parada por tempo de processamento, tá? Ele já deu uma, o computador deu uma travada. Então, olha aqui, ó, já que próximo de 1000 ele já chega. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, eu vou aproximar aqui. Ó. Já próximo de 1000, ele já a diferença, né, o erro absoluto, ele já chega próximo de zero. Então, esse algoritmo ele tem uma boa convergência, tá? Então, a gente vê aqui que o erro absoluto, agora eu não sei dar o zoom out. Não, na verdade travou o computador. Só um instante que o computador travou. Nossa, travou muito. Deixa eu ver aqui. E está funcionando. Foi, voltou ao normal. Ok, tá? Então, isso é uma das qualidades de convergência. É o algoritmo convergir em poucas iterações, tá? Tem um baixo erro absoluto ou um baixo erro relativo. Aqui, aqui eu tô. A primeira análise foi em relação ao erro, tá? A gente olha aqui o erro absoluto ou o erro relativo para ver a qualidade da convergência. Outro ponto para ter uma boa qualidade de convergência é o tempo de processamento, tá? Então vou colocar aqui de novo, vou colocar em 500, tá? Não apareceu foi nada aqui. Ele está dizendo aqui que o tempo é zero, tá? Ele está nessa linha que está embaixo dessa linha vermelha. Coisa que eu não acredito muito, mas ok. Mas é isso, ó. Cada iteração aqui está levando uma quantidade insignificante de tempo para ser executada, tá? Então, ele tem um bom tempo de processamento, tá? Para essa sequência aqui. Vamos ver se ele tem um... Não, não fiz um caso pior, tá? Ok, só recapitulando o que nós vimos na aula hoje. Todo algoritmo, ele tem seus critérios de parada, tá? Um dos critérios de parada dele é o critério de convergência, que ele pode ser dado de duas formas. Um, quando atingir um determinado critério de convergência em relação ao que se está fazendo dentro do algoritmo, ou quando atinge o número de iterações máximas ou o tempo de processamento excede. Tá? São as duas formas de parar um algoritmo. O critério de convergência, a gente pode usar o erro, a distância absoluta ou a distância relativa entre os valores das sequências que estão sendo gerados em cada iteração.
Além disso, nós podemos avaliar o algoritmo, a convergência ou não desse algoritmo, por meio da taxa de convergência, que quanto mais próximo de zero, melhor, tá? Mas em geral ela tem que ficar entre 0 e 1. E é interessante que ela seja uma sequência, tá? Decrescente, tá? Sempre decrescente. Decrescendo para zero, é claro. Vimos que nem sempre isso acontece, tá? E ela tanto pode convergir para zero, que é o caso ideal, quanto ela pode divergir, que é esse caso que eu estou mostrando aqui, quanto ela pode convergir para 1, que é quando a minha sequência de valores gerados não está mais produzindo valores diferentes. Então, o algoritmo, ele convergiu, tá? Mas não, somente isso, ele convergiu, tá? Mesmo que ele tenha tido uma taxa de convergência estranha aqui. O método de aceleração de Ait, que nós vamos ver na próxima aula. E outros critérios para você avaliar a qualidade de um algoritmo na convergência dele é por meio do cálculo do erro absoluto, que é a diferença entre o valor gerado da sequência menos o valor de convergência. Tá? Tem o erro relativo também, que é dado por essa segunda expressão. E a gente analisa duas coisas na avaliação de um algoritmo. A análise do erro, pode ser o erro absoluto ou o erro relativo, e nós analisamos o tempo de processamento. Tá? Também é interessante fazer a análise dos recursos que o computador utiliza, tá? Como, por exemplo, a quantidade de memória que ele vai acumulando. Tá? Isso também é um bom indicador, quer dizer, é um dos indicadores que você utiliza para avaliar um algoritmo. Tá? Então, a aula de hoje, esse vídeo de hoje, se encerra por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o método de Aitken e entrar nos tópicos do curso de computacional, ok? Então, até a próxima aula.